Muito bem, uma alegria poder estar aqui, uma alegria poder compartilhar a palavra, podermos estar juntos, celebrando, cantando ao Senhor, isso é um privilégio muito grande. Eu queria desde já dar os créditos dessa mensagem. Se a mensagem hoje for muito boa, se ela for muito impactante, é por causa dessa camisa bonita que eu estou vestindo aqui de manhã. Eu entrei em desespero hoje de manhã, porque estava me arrumando e me dei conta de que a minha camisa tinha ficado em Curitiba. E por 1 minuto, mais ou menos, eu entrei em desespero, porque só tinha uma camiseta. E aí eu comecei a pensar, bom, eu vou de camiseta e vou ter que explicar por que eu vim tão mal vestido, né? Não é mal vestido, desculpa os que estão com camiseta aí. Mas para estar aqui na frente, né, é bom, pelo menos uma camisa polo, uma camisa, né? E por 1 minuto eu entrei em desespero, mais ou menos, né? E aí, de repente, Tobias é com você. Eu vou na tua casa, fui na casa do Tobias, falei, Tobias, preciso de um auxílio emergencial aí, né? E aí o Tobias tirou do armário dele umas 4 ou 5 camisas, e eu escolhi essa aqui. Então, se a mensagem for boa, é por causa dessa camisa aqui, né? E se ela for boa, também não vou devolver, né, Tobias? Porque então o cuidado de Deus, a provisão de Deus, né? A gente passa às vezes por algumas situações e agora o que eu faço, né? Como é que a gente lida com essas questões? E graças a Deus o Tobias me recebeu. Obrigado, Tobias, pela amizade, pela liberdade de ir na tua casa e fazer uma limpa no seu armário ali. Tem mais coisas lá que eu posso Muito bem, queria ler com vocês um texto de Isaías, capítulo 43, a partir do versículo 16. Então, Isaías, capítulo 43, versículos 16 em diante. Diz assim o texto: Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços. E eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, e os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber a meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. O tema da mensagem hoje é caminho no deserto. Caminho no deserto. E essa mensagem, caminho no deserto, trata dessa ação sobrenatural de Deus para guiar, para orientar, para trazer provisão para os seus filhos e filhas. Em situações de crises, em situações de incertezas, de caos, de enfermidades, de dores e sofrimento, há um caminho que somente Deus pode abrir. E eu creio que sempre há um caminho. Independente de situações que você está enfrentando, vivendo, talvez ou muitas vezes nós nos encontramos em situações onde a gente não sabe o próximo passo, como avançar, como sair dessa situação, como resolver isso. O Senhor, Ele é poderoso para abrir um caminho, para mostrar um caminho que somente Ele pode abrir, somente Ele pode mostrar. Nós estamos acostumados a usar a nossa experiência, todo mundo tem uma certa experiência de vida ou na sua área, e você usa a tua experiência, o conhecimento que você tem, mas muitas vezes nós estamos diante de situações novas, e nós não sabemos o que fazer, não é verdade? Nós não sabemos como avançar, para que lado que eu vou, como que eu resolvo essas situações. E caminho no deserto, para mim é uma lembrança, essa expressão é uma lembrança de que o Senhor, Ele abre caminhos onde não existem caminhos.
Ele abre caminhos, Ele abre situações, Ele traz respostas em lugares, em situações onde nós não encontramos. Caminho no deserto trata dessa relação entre a ação divina e a responsabilidade humana, ou a cooperação humana. Então isso é muito importante. Deus, Ele opera, Deus, Ele age. Se você está aqui hoje, é porque de alguma forma eu creio que você tem fé, você tem esperança, você crê num Deus que age de forma sobrenatural. E se Ele age de forma sobrenatural, é necessário uma resposta nossa, é necessário uma cooperação nossa. Então, essas duas coisas caminham juntos. Deus, Ele opera, Deus muitas vezes nos dá uma direção, uma palavra, e nós precisamos obedecer, nós precisamos caminhar por aquilo. Por exemplo, Jesus, após a ressurreição, os discípulos passaram uma noite inteira pescando e não pescaram absolutamente nada. E Jesus está na beira do lago e eles chegam a Ele e Jesus diz, vocês têm alguma coisa para comer? Pescaram alguma coisa? E eles disseram, nada, não pescamos nada. E Jesus não disse, peixes, saltem dentro do barco. Jesus disse o quê? Lancem as redes do outro lado. E eles tiveram que obedecer e confiar nessa instrução de Jesus, para então ter uma pesca maravilhosa, uma pesca milagrosa. Então, Deus muitas vezes, Ele nos dá uma palavra, Ele nos dá uma direção, Ele nos dá uma instrução, e nós cooperamos, nós participamos do processo. Então é importante nós estarmos atentos, o que o Senhor está falando, o que o Senhor está fazendo. E eu entro junto com Ele, eu avanço, eu faço parte desse processo. Caminho no deserto é uma mensagem de esperança, porque ela pode restaurar sonhos, ela pode restaurar planos, ela pode restaurar visões que você tenha, porque quando nós não temos esperança no coração, nós deixamos de planejar, nós deixamos de sonhar para o futuro, nós deixamos de pensar quais são os desejos, o que gostaríamos de viver durante esse ano, no ano que vem, nos próximos anos. E muitas vezes as situações à nossa volta, elas geram essa desesperança, não é verdade? Quando nós olhamos para as circunstâncias, e essa é uma outra situação, onde Jesus ele está caminhando sobre a água durante a madrugada, Pedro vê Jesus vindo de madrugada, e primeiro eles estão assustados, é um fantasma que está vindo, depois Jesus começa a falar com eles, e eles identificam que é o Senhor Jesus, e Pedro pede a Jesus para que ele vá até ele, e Pedro ele caminha sobre as águas, nós conhecemos a história. Pedro caminha sobre uma palavra, o Senhor tinha dito a ele, venha, e Pedro deu o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, e ele caminhou, podemos dizer, no sobrenatural, não é verdade? A experiência de Pedro era sobrenatural, e ele caminha sobre as águas, mas de repente ele levanta os olhos e vê as ondas agitadas pelo vento. Ele olha para as circunstâncias à sua volta, e ele parece que esquece da palavra de Jesus, e o foco, a concentração dele está nas circunstâncias, e com isso ele começa a afundar. Quando nós olhamos as circunstâncias, e muitas vezes as circunstâncias não são legais, elas são desafiadoras, elas são difíceis, você não vê muita luz na frente, você não vê muita alternativa, e quando nós olhamos e focamos nas circunstâncias, e elas podem ser externas, elas podem ser internas, pode ser na sua vida, pode ser dentro da sua casa, as circunstâncias, elas podem fazer com que você afunde. Elas podem fazer com que você perca a esperança. E caminho no deserto significa que o Senhor, Ele tem alternativas. Ele tem sabedoria suficiente para instruir a cada um de nós. Eu imagino que se nós fizéssemos uma dinâmica aqui, vamos fazer, cada um aqui vai descrever o seu maior desafio nesse momento. E nós vamos pegar aí todos esses desafios. Eu creio
que existe sabedoria de Deus suficiente para resolver, para trazer resposta para cada um desses desafios. A sabedoria de Deus é infinita, ela é soberana, ela é sobrenatural, ela é poderosíssima. Deus tem sabedoria suficiente. Então, as circunstâncias, muitas vezes, elas nos derrubam. E nós precisamos manter os olhos na palavra, naquilo que foi dito, naquilo que o Senhor mostrou a cada um de nós. E dessa forma, nós avançamos, dessa forma nós construímos. Então, se você não tem planos para o futuro, se você não sonha com o futuro, uma das coisas que eu gostaria que acontecesse no teu coração hoje é restaurar essa esperança. Que você volte a planejar, que você volte a sonhar, que você volte a fazer planos para o futuro, independente da sua idade, independente do que você está vivendo. Edmundo Speaker, que vários de vocês conhecem, teve uma influência muito grande sobre a minha vida. O trabalho da Fermata que eu lidero hoje começou com ele, e por muitos anos eu fui liderado e abençoado, e o Edmundo se tornou uma grande referência na minha vida. Ele vai completar 85 anos em maio agora. Ele estava no Brasil, lançaram um projeto para viúvas no Nordeste. Ele voltou para os Estados Unidos para participar, se não me engano, de um casamento de alguém, não sei se de um neto, se não me engano. A esposa Marli fez uma cirurgia essa semana no olho direito, mas eles já estão com planos, não lembro agora a data, eles voltam para o Brasil e vão passar uma temporada no Nordeste, com planos, com projetos, indo para lugares quentes, lugares desafiadores, para abençoar a comunidade, abençoar igrejas, abençoar o reino. Se tem alguém que tem planos até 100, 105, 110 anos, é o Edmundo e a Marli. Ou seja, o coração deles continua cheio de esperança. E eles não param. Enquanto o Senhor dá forças a eles, eles estão servindo. E é isso que deveria acontecer, é assim que deveria funcionar o nosso coração. Obviamente, o deserto não é um lugar tão agradável assim. O deserto, ele possui basicamente algumas características. Qualquer deserto, ou a maioria dos desertos, baixa umidade, então a umidade é muito baixa. Existe uma elevada amplitude térmica, ou seja, as temperaturas podem passar de 50 graus e podem também ser menos do que 0 graus. Então, há uma amplitude térmica muito grande. Além da escassez de água, pouquíssima água. Às vezes tem água, mas ela não é potável. Então, são características de um deserto, ou seja, um lugar difícil. Alguns desertos, temos vários desertos pelo mundo. O deserto do Saara, por exemplo, no norte da África, o deserto do Saara, ele abrange 9 ou 10 países, aproximadamente. São 9 milhões de quilômetros quadrados. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 8 milhões e 510 mil quilômetros quadrados. Ou seja, esse deserto do Saara é maior que toda a extensão do Brasil. Temos outros desertos, né? Grande deserto australiano, deserto arábico, deserto de Gobi, que fica na China e Mongólia, deserto do Kalahari, que é no sul da África, e um deserto que eu quero mencionar em especial, que é um deserto no Catar, que eu tive o privilégio de visitar o ano passado. Fizemos uma viagem visitando Índia, Tailândia, Camboja, e aí a conexão era pelo Catar, por Doha, no Catar. Então, na volta, ficamos 2 dias no Catar. Um dia fizemos turismo na cidade, conhecemos os estádios da Copa e visitamos aquela cidade maravilhosa ali. E no segundo dia nós fomos para o deserto. Fomos em 2 carros, eram carros grandes, motores de 8 cilindros, tração 4x4, para poder andar sobre aqueles desertos. E passamos o dia no deserto.
E é uma coisa impressionante, é areia, 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 e não termina mais. É um dos únicos desertos que tem o encontro com o mar. Então, o Golfo Pérsico é ali, então deserto e mar estão juntos, é uma cena linda, é um lugar maravilhoso, né? Tão contraditório, né? Um deserto de areia e um mar gigantesco ali logo do lado. E toda a grande riqueza do Catar está ali debaixo daquele deserto lá. Petróleo e gás. E nós passamos por uma região, passamos quilômetros e quilômetros e quilômetros de refinarias e estrutura do governo do Catar. E eles conseguiram transformar aquele gás em estado líquido e exportam em caixas nos navios. Então, estão ganhando muito, muito dinheiro com o gás sendo exportado. E é muito impressionante aquele deserto. E é uma coisa interessante, você anda com aqueles carros lá e em poucos minutos não existe mais caminho. As estradas, não existem estradas, não existe um rastro onde você pode acompanhar. Muita areia, muito vento, em pouco tempo você não tem nenhum caminho. Os motoristas, obviamente, eles conheciam o deserto e nos levaram para cima e para baixo com aventuras ali naquele lugar. E uma coisa também que me chamou a atenção nesse deserto, porque tinha algumas estruturas como se fossem tendas e cercas assim, talvez do tamanho do pátio da igreja assim, ou talvez um pouco menor, e várias dessas tendas no meio do deserto. Eu perguntei para o nosso motorista, o que são essas estruturas, essas tendas? E eles disseram, é onde as famílias vêm passar o final de semana. É a casa de campo deles. E eu perguntei de novo se eu entendi corretamente isso, né? Eles vivem em casas, em apartamentos, em estruturas extremamente luxuosas no Catar, e finais de semana eles vão para essas tendas, onde eles fazem o churrasco, e aquilo estava tudo sujo, areia por tudo que é lado, mas eles têm, né, na história deles, na cultura deles, sendo um povo nômade, eles amam passar o final de semana no deserto. E você não vê caminhos ali. Então, quando você pensa nessa expressão caminho no deserto, que nós não conhecemos tão bem, não estamos acostumados, é realmente um desafio muito grande. Se nós estivéssemos isolados ou sozinhos nesses desertos, nós não saberíamos para onde ir. Imagina você estar no meio do deserto e você olha para todos os lados, é areia, 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 dunas para cima e para baixo, e você está sozinho ali. A decisão que você vai tomar é uma das decisões mais difíceis, porque você pode caminhar 1 dia, 2 dias, sem saber se você está indo no caminho certo ou não. Ou seja, caminho no deserto é algo de fato sobrenatural. É algo que somente pode acontecer por uma palavra de Deus, por uma direção de Deus, por algo que Ele faz. O deserto, quando nós vamos para a palavra e vemos o deserto ele simboliza períodos ou fases de hostilidade, períodos de provações, períodos de incertezas, períodos de caos, de dores ou sofrimento. Podemos dizer, quase todo dia a gente tem alguma dessas coisas, não é verdade? Incerteza, dores, mas o deserto representa esses períodos. O deserto, ele representa também um tempo de provações da nossa obediência. Quando nós passamos por crises, quando nós passamos por situações difíceis, nós aprendemos a obedecer ou nós nos rebelamos contra Deus. E geralmente nós vamos por um dos caminhos. Na crise, você se irrita, você se rebela, você se volta contra Deus e diz, se Deus existe, isso não poderia ter acontecido comigo. Se Deus existe, se Ele está comigo, se Ele é real, eu não passaria por isso. E muitas vezes nós nos rebelamos contra Deus na crise. Muitas vezes. O deserto é um lugar onde nós precisamos aprender a humildade. Nós precisamos aprender a confiar de fato no Senhor. A confiar sem ver de que Ele é Deus, de que Ele cuida, de que Ele sabe o que está acontecendo comigo na minha vida.
É um tempo de dependência. O deserto é um tempo onde você vai se concentrar naquilo que realmente importa. Abra, por gentileza, Deuteronômio, capítulo 8. Olha só o que o texto diz. Deuteronômio, capítulo 8, a partir do versículo 1, diz assim: tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje lhes ordeno. Deus está falando com Moisés, e Moisés repassando isso ao povo, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Olha só que interessante, lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Ou seja, os 40 anos que o povo esteve no deserto, eles foram conduzidos. Deus os conduziu literalmente todos os dias. Durante esses 40 anos, com o propósito de humilhá-los e colocá-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos meus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina a seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Eles passaram durante esses 40 anos por momentos muito difíceis, momentos de prova, de humilhação. Ao mesmo tempo, eles foram sustentados. Ao mesmo tempo, o Senhor os conduziu. Ao mesmo tempo, o Senhor providenciou o maná, os alimentou. Então, mesmo na provação, mesmo em momentos de crises, de dificuldade, o Senhor nos sustenta. Ele traz a provisão necessária. Eles passaram por um período de fome, tiveram dificuldades, mas logo veio o maná, que eles nem os antepassados conheciam. Ninguém conhecia o maná. Ou seja, o Senhor fez algo completamente novo. Os sustentou de uma forma que nunca foi vista na história. Ou seja, não há limites para o que Deus pode fazer. Não há limites sobre a forma como Ele pode sustentar a minha vida, como Ele pode sustentar a sua vida. O deserto nos ensina muitas coisas. O deserto nos ensina a resiliência, nos ensina essa constância. Voltando ao texto de Isaías, capítulo 43. É interessante pensarmos que o ministério profético no Antigo Testamento, o papel do profeta, ele era muito forte, ele era um papel muito importante. E a mensagem do profeta não era apenas aquilo que ele dizia, aquilo que ele falava, mas também a sua vida, tudo o que acontecia com o profeta, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, tudo o que acontecia com ele comunicava uma mensagem ao povo. Então a mensagem não era apenas aquilo que saía da boca do profeta, mas aquilo que acontecia com ele, a sua vida. O nome de Isaías, por exemplo, significa o Senhor é Salvador. Isaías significa o Senhor é Salvador. É interessante que Isaías é o conhecido como o evangelista do Antigo Testamento. Porque Isaías, ele contém uma série muito grande de profecias messiânicas, falando a respeito do que viria, do que aconteceria. E nós estamos falando de 740 anos antes de Cristo. 700 anos antes de Cristo. Isaías, inspirado por Deus, está profetizando a respeito de um tempo, a respeito de coisas que aconteceriam. E ele representa, significa, o Senhor é Salvador, e ele anuncia esse Salvador. Isaías era casado com uma profetisa. Em Isaías capítulo 8, versículo 3, diz a Bíblia que ele se deitou com a profetisa e tiveram
mais um filho. E eu fico pensando como que era esse casamento, né? O profeta casado com a profetisa. E as mensagens, geralmente, né, eram de julgamento, né? Tinha mensagem de esperança também, né? Imagina, né, o marido dizendo para a esposa: se você não me obedecer, né, vai cair um raio do céu, né, sobre a tua cabeça. Né? Se você não me obedecer, você vai sair e vai bater o carro. Né? Imagina a dinâmica do casamento. Ou ela dizendo: olha, se você sair para jogar bola hoje à noite, né, você vai ficar doente. Antes de que você chegue no campo, você vai ficar doente. Não era assim, obviamente, a Bíblia não nos mostra, né? Não fala, né, de como era o casamento, né? Mas eu fico imaginando, né, o profeta com a profetisa no casamento. Eles tinham pelo menos 2 filhos. Marcos, não sei se vocês já têm uma sugestão de nome para o filho. Isaías tinha 2 filhos, um deles era Sear-Jazube. É uma opção. A outra opção é, não sei nem como dizer isso aqui, Maher-Shalal-Hashbaz. Então, caso não tenham ainda uma sugestão, e esses nomes, eles tinham um significado. Os nomes tinham um significado. O segundo nome, né, o primeiro nome significa um resto voltará, um remanescente voltará. E o segundo nome significava rapidamente até os despojos. Os despojos era o que sobrava numa guerra quando um exército era derrotado. Então, você corria lá, depois que o exército foi derrotado, e coletava ali iPhone, fone de ouvido, Samsung, tudo que sobrava ali daquela guerra, você coletava as mochilas, notebook, tudo que sobrava da guerra, você levava com você, esses eram os despojos. E tanto, né, os 2 nomes, eles representam coisas que aconteceriam com Israel. Então, a vida do profeta comunicava uma mensagem. Tudo o que acontecia com eles tinha essa realidade. Isaías, ele foi chamado por Deus para profetizar tanto contra como a favor de Israel e Judá. Então, as mensagens de confronto, de condenação, eram mensagens de julgamento. E as mensagens a favor eram mensagens de esperança. E Isaías tanto profetizou julgamento quanto profetizou esperança. E nessa época, quando Isaías profetiza, o povo havia se distanciado da lei de Deus. O pecado tomou conta. Rebelião, idolatria, injustiças. E o pecado chegou num limite, podemos dizer assim, um limite abominável. O balde encheu, o tanque encheu. Tanto pecado, tanto desvio, tanta rebeldia, que chegou um limite onde Deus falou: não pode ficar assim. Isso não pode ficar sem consequências. E Isaías profetiza o exílio, profetiza um tempo difícil, profetiza que seriam julgados por causa do pecado, eles sofreriam grandes consequências por causa desse afastamento. Mas Isaías também profetiza esperança. Isaías também profetiza um novo tempo. Ele profetiza também que esse período de crise, ele seria temporário. E haveria restauração. Um remanescente voltará. Um resto voltará. E Deus faria algo novo. Deus faria algo extraordinário. E do capítulo 40 ao 48, onde está inserido o nosso texto, é mensagem de esperança a Israel e a Judá. São palavras de esperança e nós lemos o texto. E no texto nós lemos no versículo 16, assim diz o Senhor. E essa expressão ela aparece muitas vezes na palavra de Deus, no Antigo Testamento. E quando dizia assim diz o Senhor, porque era uma palavra de Deus por meio do profeta ao povo. Muitos, obviamente, diziam isso, mas aquela palavra não se cumpria e nesse caso o profeta era falso. Porque ele tinha dito algo que não vinha diretamente do Senhor. Então, no ministério profético do Antigo Testamento, o profeta era verdadeiro quando a palavra se cumpria. Isaías é um profeta que falou da parte de Deus de verdade.
É interessante porque assim diz o Senhor, existia uma autoridade sobre quem estava falando. E é importante isso para nós, porque nós precisamos ouvir quem tem autoridade. E a maior autoridade que nós temos é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem autoridade para falar conosco, porque é o próprio Deus que revelou essa palavra a homens, inspirado pelo Espírito, e são palavras específicas de Deus para nós, e nós cremos isso, nós entendemos isso dessa forma. Então, quando nós vamos para a palavra de Deus, nós precisamos ler e permitir que a autoridade da palavra fale conosco. Entender que quando nós lemos, de alguma forma, Deus está falando conosco. É claro que nós precisamos entender a palavra, entender o contexto, o que está sendo escrito. Nós não podemos ler o texto e inventar qualquer coisa que Deus está falando conosco. Nós precisamos, de fato, entender o que esse texto, o que essa palavra está dizendo, falando comigo. Mas é importante, quando eu falei no início de caminhos no deserto, ou seja, Deus ele nos dá instrução, Ele nos mostra coisas, nós precisamos estar atentos para ouvir o que Ele está dizendo. E aí nós vamos para a palavra, para que você possa caminhar sobre isso. E ele diz assim, assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e os seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem. Deus está lembrando o povo de Israel que aquele que está falando é aquele que libertou eles da escravidão do Egito. E de que forma eles foram libertos? O mar se abriu. O exército que os perseguiu, carros, cavalos e todos os que os perseguiram, todo o exército foi afundado, foi morto ali, e o texto diz que permanece ali. Deus deu um fim ao exército de Israel naquela ocasião. É esse que está falando com vocês, é esse que está dizendo a vocês essas palavras. E no versículo 18, uma palavra muito, muito especial. Olha só o que o profeta diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Que palavra interessante. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Não significa que eu vou fazer de conta que nada aconteceu. Não significa que eu vou negligenciar o passado. O passado permanece na nossa memória. Nós lembramos do passado. Nós lembramos de coisas, de lugares, de pessoas que conhecemos. Algumas delas já nos deixaram, pessoas que amamos. Nós não vamos deixar de lembrar dessas pessoas. Mas ele está dizendo, não vivam presos ao passado. Não permitam que o passado trave vocês, que o passado bloqueie vocês para que vocês não consigam viver o presente e muito menos o futuro. Não vivam do passado. Esqueçam o que se foi. Mas antes disso, ele está lembrando eles do passado. Não é verdade? Ele diz, olha só o que eu fiz. Mas esqueçam isso, ou seja, não vivam como se o passado ainda estivesse presente. Nós sabemos, é óbvio isso, ninguém consegue voltar no passado e fazer alguma mudança, alguma alteração. Nós vivemos o presente e nós vivemos daqui para frente, daqui para o futuro. E muitas vezes nós estamos presos ao passado. E é muito importante, gente, que você resolva o teu passado. O teu passado precisa ser resolvido aqui dentro, aqui. Nós erramos no passado. Nós não temos como voltar e consertar as coisas que fizemos no passado. Se eu pudesse, eu voltaria. Se eu pudesse, eu faria muitas coisas diferentes. Eu queria, ter a experiência e a maturidade de hoje com 20 anos. E fazer as coisas diferentes, fazer escolhas talvez muito melhores, mas nós não temos como fazer isso.
E muitas pessoas, elas estão presas pelo passado, pelas coisas que aconteceram. São traumas, são perdas, são abusos, e são situações muitas vezes delicadas, difíceis, que aconteceram, experiências ruins, mas nós jamais poderemos voltar e mudar aquela realidade. Nós precisamos processar o passado aqui no coração. E talvez isso exija de nós perdoar pessoas, liberar perdão, abençoar pessoas que nos feriram, que nos machucaram. E eu sei que isso é difícil, mas eu já fiz isso algumas vezes. De orar por aqueles que me perseguem, de orar por aqueles que fizeram coisas que eu não gostei, e você abençoar a vida deles. Faça isso. Com certeza isso vai ajudar no processo para que o teu passado seja resolvido. Nós cremos que quando eu creio no Senhor Jesus, a Bíblia nos ensina que nós somos propriedade dele. Ou seja, nós fomos comprados por um alto preço, ok? Então eu e você somos propriedade de Deus. Você é propriedade dele. E ele comprou o seu passado, comprou o seu presente e ele comprou o seu futuro. Eu posso afirmar a vocês que ele resolveu o teu passado, ele resolveu o teu presente e ele resolveu o teu futuro. Ele resolveu a tua e a minha eternidade. E nós podemos nos apropriar disso, nós podemos viver essa realidade. Então, quando nós perdoamos, nós estamos nos apropriando dessa verdade. Jesus disse: perdoem uns aos outros assim como eu os perdoei. No final da oração do Pai Nosso, ele disse: se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial também não os perdoará. É interessante porque Jesus, ele pagou um preço tão alto, ele perdoou a cada um de nós. Gente, você está perdoado. Você está livre. Talvez você não se sinta perdoado às vezes. Às vezes nós olhamos para nós e temos algumas falhas ainda, e a gente acha que nós ainda estamos sujos pelo pecado. Mas você já foi perdoado, você já está limpo. E quando você pisar na bola, quando você falhar, você vai dizer: Deus, me perdoa. Pisei na bola, errei. Mas isso não é mais uma condenação sobre você, porque você está em Cristo Jesus. E você pode viver essa realidade. Então, hoje, nem sei que dia é hoje, 28 de abril de 2024, você pode resolver o teu passado. Você pode começar a lembrar do teu passado, perdoar pessoas, orar pela vida deles, dizer com você mesmo, talvez você não queira fazer isso hoje, mas depois, se está no carro, se está no pátio, se está por aí, você vai dizer: Deus, eu libero perdão sobre tal pessoa. Eu perdoo essa pessoa. Aquilo que aconteceu, eu libero ela no meu coração. Eu quero abençoar a vida dessa pessoa. Eu oro para que o Senhor cuide, que o Senhor abençoe a vida dela, os negócios, a família. Então você vai perdoar e abençoar a vida dessa pessoa. E você vai experimentar algo acontecendo aqui dentro no seu coração. Talvez você precisa voltar a acreditar em você mesmo. Você falhou no passado, você tomou decisões ruins que tiveram consequências, e você tem dificuldade, inclusive, de perdoar a você mesmo por isso. Mas você precisa também perdoar a si mesmo e dizer: Deus, obrigado porque o Senhor é um Deus de coisas novas. Obrigado porque meu passado foi comprado, foi lavado. E você vai voltar a acreditar em você mesmo, que você tem valor, que você tem potencial, que existe um propósito, um plano sobre a sua vida. Então, queridos, o nosso passado, ele precisa ser resolvido. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. E o versículo 19, ele diz: vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Nesse texto, Isaías está profetizando sobre o que aconteceria com Israel.
Israel seria levado cativo pela Babilônia e estaria em exílio por um tempo. Mas haveria uma restauração. Esse período ele seria provisório e depois haveria uma restauração, haveria um retorno. O Senhor faria algo novo no meio daquela crise, no meio daquela situação. Esse texto, de certa forma, ele aponta também para algo completamente novo que o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus, por meio da sua morte, sepultamento e ressurreição, ele abriu um caminho novo, um caminho para andarmos, um caminho de vida, um caminho de eternidade, um caminho de fé, de esperança, de amor. Jesus, ele introduziu esse novo caminho. O Senhor, ele fez algo completamente novo, eternamente novo, por meio de Jesus. E eu e você estamos hoje do outro lado, né? Isaías está de um lado da cruz, ou seja, antes da cruz, nós estamos do outro lado da cruz, e temos esse privilégio de viver esse tempo de graça, esse tempo onde pela fé no Senhor Jesus, nós somos salvos, nós somos restaurados, nós somos curados, nós somos libertos, nós somos chamados para andar em novidade de vida, para uma vida nova. E nós precisamos crer nesse novo caminho. Tanto o caminho da nossa fé, o caminho da nossa jornada, quanto um caminho específico para cada um de nós. Todos nós vivemos uma realidade específica, temos situações diferentes, mas para todos nós existe um caminho no deserto. Existe um caminho que Ele pode abrir, que Ele pode mostrar. E se você confiar nele, se você buscá-lo de todo o coração, esse caminho se abrirá na sua vida. Não importa o que está acontecendo. Não importa o tamanho do desafio, não importa o tamanho da crise que você está vivendo hoje, existe um caminho no deserto. Existe um caminho. E você pode se colocar diante dele e dizer: Deus, por favor, me mostra esse caminho. Abra esse caminho para mim. Seja qual for a área da sua vida. E creia que algo acontecerá. E é importante, gente, no dia a dia nós estarmos atentos ao que Deus está fazendo. Se você ora por alguma coisa, se você pede por alguma coisa, fique muito atento para os sinais. Fique muito atento sobre o que acontece à sua volta. Se você ora por uma pessoa específica, pela salvação, pela transformação, pelo casamento dela, observe, fique atento sobre o que elas estão falando, o que elas estão dizendo, algumas coisas que acontecem, e você perceberá os sinais. E quando você percebe o agir de Deus, você participa desse processo. Você vai continuar orando, talvez, ou de repente você vai dizer: olha, eu estou orando por você, e eu creio que isso que está acontecendo com você agora é a obra de Deus, é o agir de Deus na sua vida. Percebem como Deus age e nós cooperamos com Ele? Como Ele intervém e nós fazemos parte da obra dEle. Há um caminho no deserto, há luz na escuridão, para todos nós, para cada um de nós. Feche os teus olhos, por gentileza. Pode ficar sentado por enquanto. Talvez você esteja de fato num momento onde você precisa desesperadamente de um caminho no deserto. Você está clamando já por um tempo, por uma solução, por uma direção, por uma palavra de Deus. Talvez você está, como nunca, precisando disso. Eu quero orar pela sua vida. Se você tem alguma coisa assim, eu vou pedir para que você coloque a mão no seu coração, como um sinal de que você está clamando, pedindo a Deus por algo muito, muito específico. Pai querido, o Senhor conhece cada um de nós, conhece as nossas realidades. E eu estou dizendo aqui, Pai, baseado na Tua palavra, que o Senhor é poderoso para fazer coisas novas.
O Senhor é poderoso para abrir um caminho no deserto. E eu oro, Pai, pelos meus irmãos e irmãs aqui. Eu não sei, Pai, as diferentes necessidades, as diferentes crises, lutas, desafios que estão enfrentando. Mas eu creio no Senhor e na Tua palavra. Eu creio que o Senhor é poderoso, Pai, para abrir um caminho no deserto, para mostrar algo muito específico, para trazer direção, para trazer uma palavra, Pai, sobre cada um aqui. Talvez é cura, talvez é uma restauração, talvez é uma provisão do Senhor financeira, talvez é uma decisão importante nos negócios, na família. Eu oro, Pai, para que o Senhor traga clareza a esses corações, que o Senhor manifeste o Teu poder, manifeste a Tua presença nesse momento, Pai. Que o Senhor toque com o Teu poder cada um aqui, Pai, de acordo com a necessidade. Eu creio, Pai, na Tua intervenção, eu creio que o Senhor está aqui, agindo, operando de forma extraordinária. Eu quero abençoar a vida de cada um aqui, Pai, para experimentarem esse caminho no deserto sobre a vida deles, Pai. Muito obrigado, Pai. Coloque-se em pé, por gentileza. Pai querido, muito obrigado por essa manhã, na Tua presença. Obrigado, Pai, por esse privilégio de estarmos aqui, cantando, adorando, louvando, sendo ministrados pelo Senhor. Obrigado pela vida de cada um que está aqui. Opera, Pai, de forma sobrenatural nesses dias. Nesse dia, durante essa semana, durante esse ano. Eu oro, Pai, para que o Senhor encha os corações de esperança, Pai. Esperança a ponto de sonharem, planejarem, de ousarem, Pai, sobre planos futuros. Que o Senhor encoraje cada um aqui, Pai. Que o Senhor levante, que o Senhor dê ideias, que o Senhor dê criatividade, soluções, que eles percebam dia após dia a Tua presença junto com eles, Pai. Que quando eles orem, eles percebam os Teus sinais, eles vejam o Senhor agindo, seja na vida individual, seja no casamento, seja na família, seja nos negócios, seja qual for a área, Pai, seja sobre essa comunidade, a colônia Vitimarçum. Nós oramos, Pai, pela colônia. Nós oramos, Pai, por salvação, por vidas sendo salvas nesse lugar. Nós oramos, Pai, por grande transformação em Vitimarçum. Homens e mulheres se rendendo ao Senhor, Pai. Jovens, adolescentes, crianças, de todas as idades, Pai. Pessoas se rendendo ao Senhor. Se rendendo ao Senhor, Pai. Levantando as mãos para os céus, declarando dependência ao Senhor. Declarando que o Senhor é vida. Declarando que o Senhor é paz. Declarando que só no Senhor existe de fato vida, existe de fato abundância, existe de fato alegria, Pai. Muito obrigado, Senhor. Abençoa, guarda a cada um de nós nessa manhã, nesse dia, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém.